qualidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Neste sábado, dia 30, o Poupa Tempo promove a 5ª etapa do Multirão do RG, que oferece 8.000 vagas para atendimento da primeira ou segunda via do documento. Já no dia 1º de novembro, o Multirão também oferecerá 13.000 vagas para a renovação da CNH, além de mais de 8.000 para a emissão da carteira de identidade. Os eventos acontecem nos postos de todo o estado. O atendimento no sábado será das 13 às 17 horas. Já no dia 1º, as unidades funcionarão nos seus respectivos horários habituais para dias úteis. Para participar, é necessário agendar data e horário no portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupa Tempo Digital ou nos totens de atendimento. As vagas do sábado para a RG estão abertas desde ontem, quinta-feira. As da segunda-feira estão disponíveis a partir de hoje. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 11h34. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook. Mais uma edição do Nossa Área. Hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. Vamos juntos até 12h30, atualizando informações sobre o time do seu coração e trazendo o destaque do Guarani. Chegando o repórter Marcos Luiz. Um abraço para você, Marquinhos. Outro para você, Júlio, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Vitória importantíssima do Guarani fora de casa. Bateu a equipe do Sampaio Correia com gol de Bidu de pênalti. Ainda vivo no campeonato. Guarani tem jogo daqui a uma semana contra o Vasco. Será na quinta-feira que vem, às 7 da noite, no Brinco de Ouro. Daqui a pouco, a palavra do técnico Daniel Paulista, explicando o resultado que aconteceu lá em São Luís do Maranhão. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe na Bandeirantes. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todos que acompanham nossa área. E o técnico Gilson Kleina finalizou a preparação da Ponte Preta para decisão, para o jogo importantíssimo contra o Vitória. Amanhã, às 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. Em entrevista coletiva, Gilson Kleina deu algumas pistas a respeito do substituto de Léo Naldi, que não joga porque está suspenso pelo terceiro amarelo. A opinião do Nossa Área com Carlos Henrique, o bate pesado. Abraço para você, CH. Qual é o seu destaque? Oi, Júlio. Boa tarde a todos. A Série B continua surpreendendo. Ontem, 2 resultados efetivamente que estão ajudando aí os clubes de Campinas. O Cruzeiro perdeu em casa 3-1 para o Remo e o Brasil de Pelotas ganhou do Náutico 3-2. Mas o grande resultado da noite foi a vitória do Guarani fora de casa 1-0 contra o Sampaio Correia. Muito bem, são estes os destaques aqui do Nossa Área, que tem trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Pessoa, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. É parceria que se fala,
Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassas e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O Cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria, qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Vamos lá com informações do Guarani. Repórter Marcos Luiz está chegando aqui na Bandeirantes. Fala aí, Marquinhos. Marquinhos vai retomar o contato aqui conosco para falar do Bugre. Ontem uma vitória importantíssima. O Guarani chega a 49 pontos, diminui e bastante aí a diferença para o G4, Oi, né, Marquinhos? Pois não, Marquinhos, pode falar. Tá me ouvindo bem agora? Sim, ouço bem. Eu acho que o Marquinhos não está nos ouvindo bem, né? Agora sim, Júlio. Agora sim? Agora tô ouvindo bem. Vamos lá então, Marquinhos, atualizar informações deste Guarani que ontem venceu. Jogo difícil fora de casa e muito importante contra o Sampaio. Dentro daquilo que esperava, né, o técnico Daniel Paulista, daquilo que buscava a equipe do Guarani, do ponto, né, dos pontos fora de casa, o Bugre acabou vencendo o Sampaio Correia por 1-0. O gol do Guarani foi marcado pelo Bidu de pênalti. E depois da partida, Júlio, o técnico Daniel Paulista analisou o que aconteceu com a equipe do Guarani. Uma partida hoje, em termos de dedicação, de empenho, da maneira como tínhamos que jogar esse jogo, porque não é fácil vir vencer o Sampaio aqui dentro do seu estádio, pela condição do gramado, pela condição do clima, umidade, todas as dificuldades que são envolvidas aqui numa partida como essa. E nós entendemos que era o momento de fazer uma mudança, não só na questão de nome da escalação, como você disse, mas numa questão da maneira de jogar. De ter 3 homens por dentro de marcação, de ter um sistema de marcação mais seguro, de dar uma segurança maior, principalmente no meio de campo, onde a equipe do Sampaio sempre foi muito forte, principalmente para não deixar que as bolas chegassem com mais liberdade aos seus atacantes, principalmente ao Pimentinha do seu lado esquerdo, e praticamente durante quase toda a partida a gente conseguiu neutralizar esse ponto. É lógico que algumas horas a bola acabou chegando, mas o Bidu se apresentou muito bem no sistema de marcação em cima do atacante deles. E a gente tentou, quando tinha a bola, ter 2 atacantes mais centralizados, juntamente com o Regis vindo atuar como um meia, nesse momento um pouco mais recuado, e dar mais liberdade aos laterais, principalmente ao Bidu, que conseguiu, principalmente no primeiro tempo, boas chegadas pela frente, com cruzamentos, batidas de fora da área. E de uma maneira geral, nós construímos a partida dentro dessa estratégia de não pressionar o adversário em termos de marcação, mas numa estratégia de marcar mais num bloco baixo, de ter a transição rápida como tivemos e tentar nessas transições encontrar, né, as oportunidades como conseguimos. Fizemos o gol, poderíamos ter feito outras oportunidades, mas o jogo um jogo bastante difícil, equilibrado. O Sampaio também veio para frente, mesmo com um jogador a menos, se lançou ao ataque. Talvez se a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de capricho, poderíamos até ter feito um placar mais elástico. Mas saímos daqui extremamente satisfeitos pelo resultado, pela apresentação, pela dedicação que esse grupo teve e conseguimos aí mais 3 pontos extremamente importantes nessa caminhada. Daniel Paulista, hoje o Guarani utilizou do mesmo veneno que é usado contra o Guarani no estádio Brinco de Ouro pelos adversários, ou seja, jogar por uma bola só no contra-ataque,
e se isso tem a ver também com a escalação do Índio. Não, acho que nós não jogamos por uma bola, nós adotamos uma estratégia de não pressionar o adversário, porque historicamente, num retrospecto, todas as equipes que vieram para jogar com o Sampaio aqui dentro do seu estádio, nas condições que se encontram aqui, e vieram, vamos dizer assim, de peito aberto, para trocação, de atacar e se defender muito exposto, não tiveram sucesso na maioria das vezes. Então, por isso que a gente adotou uma estratégia mais segura, uma estratégia onde a gente quis povoar o meio-campo com 3 homens de marcação mais o Regis, para que o Regis não tivesse tanto a necessidade de marcar na recomposição e ser o jogador que tivesse, quando a gente tivesse a bola, mais liberdade para criar e a gente ter 2 jogadores mais móveis na frente, né? Acho que em determinado momento surtiu bastante efeito a estratégia, em outros o Sampaio também melhorou, que faz parte do jogo, as fases que tem uma partida, mas de uma maneira geral, pela dedicação, pelo empenho, principalmente pelo pouco tempo de trabalho entre um jogo e outro, para se montar um modelo novo de jogar, para se montar uma estratégia nova, os jogadores foram muito bem empenhados e isso foi determinante para que a gente saísse daqui hoje com um resultado positivo. Ainda sobre esta mudança no meio-campo, o treinador respondeu se tem a ver também com a ausência de Bruno Sávio. Acho pelas as duas coisas, pela característica do adversário, pelas ausências, principalmente a do Sávio, que aí fez com que a gente mudasse a característica do modelo de jogo que a equipe vem apresentando, e também que achei que a necessidade, por um momento, de tentar uma situação diferente, de uma situação nova. Gostei do que vi em alguns momentos, lógico que precisa ser melhor trabalhada, precisa ser melhor investida, e vamos procurar com calma, com tranquilidade. Eu acho que a gente ganhou mais uma opção de jogar, que é extremamente importante, porque a equipe teve uma consistência defensiva muito interessante, mais um jogo sem sofrer gols, né? São 13 jogos dentro do campeonato sem sofrer gols, mais um gol anotado. Aumentamos aí o nosso poderio ofensivo também, que somos o 2º melhor ataque, e vamos seguir brigando, né, pelo acesso, pelas primeiras colocações até o final, ou até onde a gente tiver forças para tentar buscar sempre colocar o Guarani sempre numa melhor colocação. A vitória em cima do Sampaio Correia poderá dar motivos para o torcedor empurrar a equipe na partida contra o Vasco? O treinador respondeu: olha, eu acho que o torcedor ele é emoção. É lógico que ele ficou chateado pela maneira como as coisas aconteceram como Confiança, e nós também ficamos chateados, indignados por tudo que aconteceu e da maneira como aconteceu. Agora o torcedor ele é parceiro do clube, sempre foi. É lógico que hoje ele está satisfeito pela vitória, pelo crescimento novamente dentro da classificação, e é isso que nós vamos trabalhar. E o torcedor ele é papel fundamental nos jogos dentro de casa, principalmente nessa reta final agora, faltando somente 6 jogos, onde a gente precisa pontuar, onde a gente precisa de vitórias, que ele esteja dentro do nosso estádio, que ele compareça ao Brinco de Ouro contra um grande adversário que é o Vasco, num clássico nacional, onde a gente vai procurar juntar todas as nossas forças, e essas forças também, o torcedor ele faz parte dessa força, né? Então ele tem que estar junto da equipe, apoiando, incentivando, mesmo em alguns momentos de dificuldade, para que a gente possa conquistar mais uma vitória que será fundamental na caminhada. O que vai representar esta vitória em cima do Sampaio Correia para a sequência da competição? Eu acho que é uma vitória para mostrar mais uma vez, né, da força que esse grupo tem, que tem demonstrado isso durante toda a competição, do trabalho que vem sendo desenvolvido, da seriedade que todos têm se empenhado, e isso não envolve só a comissão técnica, todos no Guarani, do presidente ao roupeiro, ao faxineiro, à cozinheira, todos têm se empenhado, dado o seu máximo para que as condições sejam sempre as melhores e a gente consiga as vitórias, que é o que todo mundo trabalha para conseguir. Então, assim, é um momento, novamente, uma resposta do elenco, novamente, que teve um momento novamente de instabilidade, hoje venceu, e a gente vai seguir trabalhando jogo a jogo, um passo de cada vez, pensar agora no Vasco, recuperar os atletas pelo desgaste físico que aconteceu, para que a gente possa fazer uma boa partida contra o Vasco, uma partida consciente e sólida, como foi feito aqui no Maranhão, e tentar buscar mais uma vitória. Por que deixar Todinho como titular e Alan Victor no banco de reservas? Respondeu o treinador: todos os atletas estão sendo utilizados, Todinho, o Alan. Agora há alguma coerência em termos daquilo que a gente vê, aquilo que a gente entende que é o melhor para o momento. Hoje nós fizemos uma estratégia extremamente defensiva para controlar o adversário e aos poucos, principalmente no segundo tempo, ir soltando para que a gente tivesse mais velocidade. Acho que o importante é que todos os atletas contribuíram.
da melhor forma possível e o resultado ele foi alcançado. Fez uma avaliação sobre o futebol de Regis. Eu acho que assim, oscilações elas acontecem, o jogador de futebol ele não é máquina, nós temos que entender que é uma temporada diferente da habitual, os jogadores estão há 2 temporadas sem descanso, sem férias para uma reconstrução muscular e chega agora na reta final do campeonato, isso faz diferença principalmente para aqueles atletas que atuaram mais nessas 2 temporadas que foram pela pandemia encavaladas, vamos dizer assim, mas todos têm se dedicado, tanto o Regis, Andrigo, como foi citado aí. Eu acho que estou muito satisfeito com o empenho dos atletas, com a dedicação. Vamos continuar trabalhando todos eles da mesma forma como sempre fizemos, desde o início da competição, e é dessa forma que o Guarani tem conquistado esses grandes resultados, feito uma campanha sólida, uma campanha de primeiras colocações e que espero que tenha condições até o final de brigar pelas primeiras colocações e quem sabe alcançar uma dessas primeiras 4 lá no final para que a gente atinja o nosso objetivo. E por fim, falou sobre o Índio. Entregou, eu acho que nós tivemos uma boa postura, principalmente de marcação no meio-campo, com 2, 3 homens de marcação, mais o Regis flutuando e não tendo tanta necessidade de marcação, sendo aquele jogador com um pouco mais de liberdade para a criação das jogadas. É lógico que hoje nós atuamos um pouco mais seguros no aspecto principalmente de segurar o ímpeto do adversário, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente, lógico, ia saindo para tentar buscar a vitória, como foi feito, buscar um resultado melhor, como foi alcançado. Então, assim, todos os jogadores cumpriram muito bem a sua participação, saímos daqui satisfeitos e com a cabeça que temos que continuar trabalhando, procurar melhorar e agora contra o Vasco fazer todo o esforço necessário para que a gente tente buscar mais uma vitória dentro de casa, voltando a dizer, com o apoio do torcedor, com o torcedor jogando junto, para que a gente possa construir uma boa vitória e crescer ainda mais na competição. Ô Júlio, aí a palavra, né, do técnico Daniel Paulista. Se eu tiver errado, Júlio Nascimento, você pode me corrigir. A segunda pergunta foi a Rádio Bandeirantes que fez, né? Quando eu perguntei para ele se ele tinha usado do mesmo veneno que os clubes usam contra o Guarani no Brinco, utilizando-se do contra-ataque e atuando por uma bola. Ele disse que o Guarani não atuou por uma bola. Mas depois, na resposta seguinte, ele falou que o Guarani adotou uma estratégia defensiva. Meio que se perdeu nas respostas ou não? Hein, Júlio Nascimento? Bom, passo aqui pro CH, né? Na leitura de jogo, CH, como foi esse comportamento do Guarani contra o Sampaio? E se a leitura do técnico Daniel Paulista está correta com aquilo que foi a construção do jogo ontem contra o Sampaio? É uma situação muito difícil, porque tem os resultadistas, né? E é isso que importa. A grande verdade é que tudo se resume no resultado, né? O cara foi lá, São Luís, depois de 2 problemas, né, que ele teve nas 2 últimas, e ganhou o jogo. Que maneira... Isso pouco importa, né, Júlio? Porque a gente ficar aqui batendo... Ele correu um risco gigantesco. O time dele foi uma confusão dentro do campo. Uma grande confusão. Está equivocado. Ele teve um golpe de sorte / competência. Tem competência também. E ganhou o jogo. Né? O VAR ajudou o time dele. O lance do gol do Sampaio Corrêa, mesmo com 3 volantes e jogando, entre aspas, defensivamente, ele sofreu no jogo pra caramba. Pra caramba. Tinha um homem a mais e o time dele tomou sufoco do Sampaio Corrêa. O Sampaio não fez o gol. Ótimo pro Guarani. O resultado foi fantástico. Coloca numa situação, e se o Vasco e o Avaí não vencerem, a rodada será completamente favorável ao Guarani, que volta para a briga. Agora, desempenho, aí nós vamos discutir. Nós vamos discutir bastante, porque o que ele fez ontem foi mais uma das suas barbaridades. O que ele fez, na minha concepção, o Regis não participou do jogo, participou, correu pra caramba. Chegou um lance no segundo tempo, uma cobrança de lateral do lado esquerdo, que o Regis estava tão cansado de ficar correndo atrás de jogador, porque ele disse aí, eu adiantei o Regis para ele jogar com mais liberdade, mas tinha que correr atrás de saída de bola pra caramba, não descansou o Regis. Pelo contrário, teve que tirar o Regis porque o Regis cansou, não é? Esse jeito que ele inventou do time se defender não funcionou. Desculpa. Ah, mas ganhou. Legal, eu acabei de dizer. O que vale para muitos não é o resultado. Então o pedido está tirado. Está tirado. Nem tem o que comentar.
Agora, vamos debater o que o Guarani fez contra o Sampaio Corrêa? Aí a gente precisa de um tempo. Porque o que eles fizeram dentro do campo ontem foi de muito sofrimento. A torcida, pelo amor de Deus, pelo menos nas minhas redes sociais, o pessoal reclamou pra caramba. O treinador tá maluco, o treinador errou de novo, invencionice. Que é isso de surpresa e colocar Índio num jogo que precisa ganhar? Ganhou. Ele tirou o pedido. Então vamos falar o quê? Agora, eu não estou satisfeito, não. Foi uma decepção muito grande ter uma semana de preparação e apresentar o que o Guarani apresentou ontem. Carlos Henrique, mas ganhou o jogo. Legal. Estou batendo palma. Beleza. Se for assim até o final do campeonato ganhar todos, vamos chegar aqui e falar assim, ó, Daniel, você estava certo. Mas, para mim, ontem foi um golpe de sorte. Golpe de sorte. O que aconteceu no jogo ontem, o Guarani ganhou dos céus um presente. Tomara que ele valorize, né? Agradeça e olha, no interno dele, né? Para ele mesmo, ó, não vou mais brincar com a sorte, porque não é sempre que o homem tá lá em cima dando uma força. Mas o time correu pra caramba, se dedicou, tudo isso tá beleza, tá tranquilo. Carlão jogou uma barbaridade, legal. Bidu foi lá, Regis deu a bola para ele bater o pênalti, para dar moral pro menino, legal. Mas o goleiro fez um monte de... O goleiro do Guarani ontem, ele estava louquinho para tomar um gol. Mas ele estava com um desejo gigantesco. Não tomou por causa da grossura do time do Sampaio Corrêa. Essa é a grande realidade. Estava louquinho para entregar. Ronaldo Alves muito mal. Meio campo do Guarani foi um desastre. Bruno Silva, Andrade, Índio, para mim não existiu. Não existiu. Foi ataque contra defesa. Eu nem trouxe os números, porque ontem eu nem dei relevo a isso, porque o resultado derruba tudo isso. Porque nesse momento é o que importa. E também não adianta a gente ficar pregando no deserto, porque o treinador tem as teimosias dele, ele tem as convicções dele, eu não vejo treinamento e vejo o desempenho na hora do jogo. Ontem venceu, que era o que interessa. Mas, de novo, o Guarani repetiu um jogo muito abaixo do que podia produzir, Júlio. Agora, falando individualmente, né, alguns casos, por exemplo, o Regis aqui, vou até pegar aqui um dos nossos ouvintes, é o Adilson. Bom dia, Júlio, foi triste ver o Regis andando em campo sem vontade. E depois ele cita aqui o Bruno Silva, que também estava dormindo, displicente, e cita também o Daniel Paulista com escalação errada. Regis CH merece críticas, é um momento individual do jogador que foi protagonista do primeiro turno, mas que vive um momento ruim e vive um momento abaixo no Guarani, o Regis? O todo atrapalha o Regis, né? Eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender o jogador. Pelo contrário. Só que olha a função que o treinador deu para ele. Com meio campo que só tem volante, que só pisa e joga para trás. O lance do pênalti, sabe quem lançou a bola pro Alan Vitor? O Índio. O Índio. Para você ver a inoperância do que armou no jogo o professor Daniel Paulista. O Índio, que errou 300 passes no jogo, foi ele que deu assistência para o lance do pênalti. Coitado do Regis. Coitado do Regis. Perdeu o Davó, que era o mais lúcido, mais ou menos, hein? Aí ele inventou o Lucão do break para ser o cara na frente, né? Para eles jogarem juntos. Não funcionou. Aí pôs o Sávio. Mais ou menos. Até hoje, nós vamos terminar o campeonato e o treinador do Guarani não achou um parceiro para colocar ali. Ele não achou um jeito desse ataque funcionar melhor. Aí ele vem na entrevista coletiva e diz que a campanha é sólida. Tá bom. Tem vários ângulos para você observar. Em termos de resultado, ele está certinho. Vamos discutir desempenho? Vamos discutir como é que o time conseguiu ganhar algumas partidas? Vamos debater. Eu não sou dono da verdade. Eu estou falando o que eu estou assistindo. Ontem o Regis foi sacrificado. Em alguns momentos deu a impressão que ele estava sem vontade? Deu. O ouvinte está certo. Mas o cara fica louco da vida, né, velho? O cara fica louco da vida. Eu não sei a relação que tem o jogador do Guarani com o treinador. Se ele dá abertura. Eu não sei se ele troca ideia com os caras. Se sou eu, eu chamo os caras do time, os melhores. Ó, como é que nós vamos jogar? Eu quero que vocês falem, cada um o seu ponto de vista, e ele vai fazer a decisão. Porque ontem o que eu enxerguei é que, além de não ter conseguido fazer aquilo que o Daniel queria, ele estava contrariado no jogo.
contrariado. Um cara com a capacidade de jogar como o Regis, ontem, ele foi mal utilizado. A ideia que foi do Daniel funcionou no resultado, mas exceto o Regis, porque ele não participou de nada que aconteceu. Marcar, ele não marca. Jogada de perigo, além de bola parada, ele produziu o quê? Nada. Sem falar do seu Todinho, né? Que já passou da hora de perder o lugar do time. Ninguém aguenta mais. Já teve a sequência legal, a oportunidade que teve o Lucão, só que já deu para ver que não tem condição. Ele vai ter que inventar uma outra maneira. Se é que ele vai querer ganhar do Goiás, do Vasco, quem mais? De que tá lá em cima, que vai jogar? Havaí, Goiás. Esse povo todo, Botafogo, com esse ataque aí, desse jeito, eu acho que vai ser difícil. Agora, o futebol, ele propicia algumas coisas que não adianta você ficar aqui na prancheta, na parte teórica. Na prática, as coisas acontecem, como aconteceu ontem. Agora, vai ficar contando toda hora com esse ponto fora da curva, com essa ajuda divina que o Guarani recebeu ontem, que para mim foi ajuda divina. Não tem outra explicação. Quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. E eu não recebi uma reclamação. Eu recebi mais de 20 pessoas absolutamente indignadas com o que levou para o jogo em termos de proposta de jogo, de estratégia do professor Daniel Paulista. A internet, a rede social, ela é muito negativa em alguns pontos, mas ela traz a luz para você de muita situação. Tem muito torcedor que é inteligente e enxerga futebol. E aqueles que eu estou falando aqui, eu não vou nominar, mas são mais de 20, estão absolutamente revoltados com isso. Felizes, evidente, com o resultado, mas precisava ser daquele jeito para jogar contra o Sampaio Correia. O Pimentinha ontem, eu tive a impressão que ele era o Cristiano Ronaldo. Porque tinha o Júlio César, tinha o Índio e tinha o Bidu tomando conta do cara. Eu acho que é muita coisa, não é não, Júlio? O CH, você falou aí, você elencou, né, alguns detalhes, e eu vou colocar mais um. Eu não sei se você se lembra, ontem, inclusive no momento que o Batista estava narrando o jogo, um lance que o Júnior Todinho recebeu a bola, se não me falha a memória, ele recebeu a bola do Regis, e aí, sabe naquela, não vou ter fôlego para buscar essa bola. Na base da experiência, meio que assim, correu com o freio de mão puxado, deu um totozinho na bola para bater no adversário, saiu para a lateral, e ele fez mais ou menos assim, ó. Ufa! Lembra desse lance aí também, CH? Eu lembro. É o esquema todo mundo embaixo da trave e o Regis, coitado, com o Todinho lá na frente. Vai dar certo como isso, cara? Vai dar certo como? O Diogo no primeiro tempo, ou parte do segundo, nem desceu além do meio campo, participou nem... O Guarani não teve uma jogada de profundidade. Nada. Teve um negocinho, outro de mexe sem posição no primeiro tempo, depois acabou. E depois teve jogador expulso do Sampaio Correia. E o homem não tirou o terceiro volante do jogo. É difícil. Mas, porém, contudo, todavia, eu quero dizer que valeu pelo resultado, tá tudo certo. Vamos ver que contra o Vasco, se ele tem a volta do povo aí, e melhora o jeito do time jogar. O que vale é o resultado, não é isso, Júlio? Que todo mundo fala? Então, parabéns ao Guarani. É isso, bom, o WhatsApp tá bem dividido, né? Metade aqui do WhatsApp concordando com algumas críticas aqui do CH, com o Daniel Paulista, e também falando sobre o Regis. Muitos ouvintes aí indo na linha do CH também. E outros ouvintes aqui já numa linha de... Parece que o Guarani perdeu, com tamanhas críticas aqui de vocês, da Band. Mas não são apenas os comentários do CH, não. Muitos torcedores aqui. Vou tentar dar uma lida rápida aqui, viu, Leandro? A gente já vai para o intervalo, só para exemplificar aqui como está dividido o WhatsApp. Abraço para o Bruno Guzmán, está concordando com o CH sobre o Regis. Parece que ele está a um passo de estourar no Guarani. O Guarani passou o campeonato inteiro brigando lá em cima, segundo o melhor ataque, todo jogo vocês descem a madeira no time. Desculpa, mas está muito difícil ouvir os comentários. É aqui o Henrique Borgato. Criticar os
Será que o Ricardo Moisés não percebe que o Guarani tem uma oportunidade ímpar de subir e com o Daniel Paulista vamos perder essa oportunidade? Manda aqui o Robson. O CH está 100% correto. O Júnior do Flamboyant. O Guarani está ferrado com Rafael Martins, Ronaldo Alves, Rodrigo Andrade. Deus do céu. O Guilherme defendia o trabalho do Daniel até o jogo do CRB. Depois disso, só lambança. Na hora que o negócio afunilou, ele se perdeu. Os comentaristas da Band não gostam do Guarani. Carlos Stefano de Fortaleza. Não é verdade, são apenas opiniões. Carlos, respeite elas. Ontem foi uma das piores partidas do Regis pelo Guarani. Ainda estava doido para ser expulso. Colocar esse ingresso aí 80 e 40 é admitir que não acredita no acesso. Eduardo Lacerda. Depois eu vou falar da promoção também, viu, Júlio? Como criticar um técnico que precisa colocar o jogador para ajudar na Avenida Bidu. E também quando lhe dão atacantes como Lucão, Maxwell, Todinho, etc. O Cavalcante acha que a culpa não é só do técnico. Olha, e isso é verdade, viu? O Cavalcante está absolutamente certo. Mas eu tô falando, Cavalcante, não da montagem do time. Eu tô falando do jogo de ontem. E era possível fazer diferente. É melhor. Agora ganhou o jogo, tá tudo certo. É verdade o que ele falou. Eu acho até em alguns momentos que ele faz milagre. Mas no jogo de ontem, não. No jogo de... É pontual o que eu tô falando. Eu sou um cara favorável para continuar com o Daniel Paulista no Guarani. Eu já falei isso. Agora não é por isso que eu não vou observar, eu não vou criticar, eu não vou colocar minha opinião sobre o que ele desempenha. São coisas diferentes. Eu não acho ele incompetente. Ontem ele foi lá, levou um plano de jogo absolutamente desastroso. Simples. Mas ganhou o jogo, não ganhou? Tá tudo certo. O Roberto Japonês, CH, você tem razão. Resultado ontem caiu do céu contra o Vasco. O Daniel vai repetir o mesmo time. E vocês não acham que estão pegando muito no pé do Índio? Não, manda aqui né? O Flávio. Mesmo time, não. Que mandou a mensagem, já vai falar o Marquinhos sobre as mudanças. O CH, quem fez milagre foi o Carpínio Conceição. Júlio contra o Vasco, Lúdica, Andrigo, Alan Vitor, tem que ser titulares. João de Barão. E o Cristiano, acho que parte das críticas para o Daniel procede, porém acho que os comentários do CH estão acima do esperado. Somos o segundo melhor ataque, mesmo com inoperância do ataque. Imagina se estivéssemos operante. É o Cristiano de Campinas. Bom, Marquinhos, no próximo jogo tem volta de jogadores e fala por gentileza também da questão dos ingressos. Bom, Júlio, começando aí pela volta dos atletas, né? O técnico Daniel Paulista poderá contar com as voltas do Thales na zaga e também do Bruno Sávio, jogadores que não participaram da partida lá em São Luís do Maranhão contra o Sampaio Corrêa. Estavam suspensos. Mas não vai ter contra o Vasco o técnico Daniel Paulista, que recebeu o terceiro cartão na vitória de ontem em cima do Sampaio Corrêa. Agora, Júlio, para a partida da próxima quinta-feira, às 7h, no Estádio Brinco de Ouro, o Guarani já tem aí a venda dos ingressos, né? O torcedor pode acessar o meubilhete.com e comprar o seu ingresso para a partida da próxima quinta-feira. No tobogã e abaixo do tobogã, os valores são de R$ 80 e R$ 40 a meia entrada. Na cabeceira norte, esse é o detalhe importante, né? Na cabeceira norte, que é a cabeceira do torcedor visitante, R$ 100 o preço normal e 50 a meia entrada, mesmos valores para as vitalícias. Mas, Júlio Nascimento, para a cabeceira que pertence à torcida do Guarani, os valores são estes. 40 e 20. Aê! 40 e 20. Não sei Tem que usar a vinheta, porque senão já viu, né, Júlio Nascimento? Todo mundo no cantão. Eu não gostei muito da vinheta nesse momento, não. Acho que o Guarani poderia ter barateado mais os ingressos, né? Teve um ouvinte aqui que foi muito feliz. Também. Parece que o time não. Parece que a diretoria não acredita no acesso do time, colocando ingresso a esses valores. Acho que você está 100% certo. Tá caro. A situação é outra, o momento é outro. Tinha que fazer uma super promoção para trazer o torcedor. Precisamos incentivar o sócio-torcedor. Está no final do campeonato. Faz uma campanha depois. Eu sou a favor do sócio-torcedor. Quer incentivar o sócio? Suba de divisão. Vai lotar de sócio. Você acha que o torcedor não vai querer, CH, acompanhar mensalmente Guarani-Flamengo, Guarani-Corinthians, Guarani-Atlético? Sobe o time para você ver o que tem de sócio-torcedor. Lota. É isso. Valeu, Marquinhos. Até daqui a pouco com mais do Bugre, combinado? Até já, Júlio. Agora são 12h05. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola.
Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Ontem, 3 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani venceu o Sampaio 1-0. O Brasil venceu o Náutico 3-2. E o Remo venceu o Cruzeiro 3-1. A Série B muito equilibrada sempre. O Operário joga hoje contra o Avaí. O Vasco enfrenta o CSA. Amanhã tem Ponte Vitória. Confiança contra a Londrina. Como é que tá a tabela? Coritiba 58, Botafogo 56, Avaí 53, Goiás 53. Guarani é o 6º colocado com 49. A Ponte é a 15ª com 37. No rebaixamento, Londrina 32, Vitória 32, Confiança 31, Brasil com 23. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, informações da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Fala sim, Júlio. Um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando nossa área. E a Ponte Preta finalizou hoje de manhã a preparação pro jogo contra o Vitória. Jogo decisivo, é metal esfregando em metal. Amanhã, 4 horas da tarde, estádio Moisés Lucarelli. Aliás, sempre bom ressaltar que os ingressos estão à venda e à disposição do torcedor da Macaca. A partir de hoje, as bilheterias no Moisés Lucarelli estão funcionando. Nesta sexta-feira, elas vão funcionar das 9 da manhã até às 7 horas da noite. E amanhã, sábado, data do jogo, as bilheterias funcionam das 9 até às 4, horário da partida contra o time baiano. E a grande dúvida ainda é em relação ao substituto do Leonaldi, que não joga, tá suspenso, 3º cartão amarelo. Hoje, o Gilson Kleina foi para a entrevista coletiva e, é claro, foi questionado a respeito do provável substituto. Ele deu algumas pistas, mas também falou sobre a preparação da Ponte depois de um jogo difícil, desgastante, contra o Remo em Belém do Pará. Os números, né, desse jogo foram os números expressivos. Nós pegamos um adversário assim muito forte e com alguns fatores assim que exigiu muito, né, dos atletas, que foi o calor, o horário em Belém e a umidade muito alta, que tem um desgaste energético muito forte. Então, desses indicativos, nós tivemos que priorizar um tempo de recuperação maior. E concordo contigo, eu acho que quanto mais a gente chegar de combustível cheio, será importante, porque é um jogo forte. A gente sabe do momento também que vive o adversário, que vem de 3 resultados positivos. Mas nós também temos que analisar e ter um entendimento do nosso momento. E ao mesmo tempo também a gente se preocupa em posicionar, tentar fazer um trabalho também com um plano B. Eu acho que sempre que a gente faz dessa estratégia. Mas a semana foi, é claro, né, focando numa recuperação, para que a nossa equipe ela possa ter essa identidade de ser uma equipe com entrega, uma equipe com espírito de buscar a vitória. Claro que nós temos jogadores que fazem essa função.
O que muda é a característica, né? A gente pode ter trabalhado com uma situação de manter a estrutura do time. Trabalhamos com a situação também de colocar um meia. E eu acho que é isso, né? Isso não vai fugir muito do que a gente vem fazendo. O mais importante é de que maneira que nós preparamos essa reposição. Nós temos jogadores qualificados, nós temos jogadores inteligentes, tem jogadores que você pode optar por ser um jogador mais cerebral, então um jogador mais físico. O Leonaldo nos entrega isso, né? Com o Leonaldo nós temos uma agressividade tanto de transição quanto em marcação. E é o que a gente vai tentar manter nessa situação, porém, a gente sabe que dentro de casa, se a gente aumentar a nossa organização de criação, isso também eu acho que é de grande valia, porque nós temos que entender que nós vamos pegar um adversário que também quer se preocupar em marcar e transitar, e a gente tentar minimizar os erros para a gente poder ter uma equipe equilibrada em todos os setores. Você reparou que nessa última frase, né, um pouquinho antes da última frase, o Gilson Kleina disse em aumentar a organização de criação do nosso meio-campo. Por isso, não tenho a informação ainda do substituto. Ontem, na verdade, na quarta, eu disse 5 jogadores. Ontem, desses 5, já abaixaram para 3. Então, eu acredito que 3 jogadores brigam por essa vaga do Leonaldo. Thales, Matheus Anjos e André Luiz. Mas essa pequena frase que o Gilson disse de aumentar a organização de criação, eu acredito que pode pintar um meia na vaga do Thales. Quem seria esse meia? Ou o Thales ou o Matheus Anjos. É claro que não descarto também o André Luiz, mas essa foi a dica que o técnico Gilson Kleina deu em sua entrevista coletiva. Do resto, acho que não vai ter nenhuma mudança. A Ponte deve enfrentar o Vitória com o Ivan Quaresma no gol, na direita o Kevin, na zaga o Ryan e o Fábio Sanches e na lateral esquerda Rafael Santos. No meio-campo, Iago Henrique, Marco Júnior, Thales ou Matheus Anjos ou André Luiz e na frente Richard, Rodrigão e Moisés. Bom, CH, a Ponte precisa da vitória, né? E a gente sempre coloca aqui, tenta explicar que nem sempre você jogar com 3 volantes significa um sistema defensivo, você jogar com 3 atacantes significa que você é ofensivo. Vai depender muito de como será o comportamento tático e dos próprios jogadores da Ponte nesse jogo amanhã fundamental contra o Vitória. O que ele vai fazer, eu não... Ele deu uma pista aí, mas eu não tenho certeza, não. O Batista, por exemplo, acha que vai jogar o André Luiz. Falou ontem nos donos da bola. Eu e o Gleger achamos que vai jogar o Thales. Aliás, eu colocaria e acho que é o Thales que vai jogar. Porque o Lupe ontem no programa à tarde, ele deu um detalhe em relação ao próprio André Luiz. Que, por favor, o Lupe, você poderia repetir o que você falou sobre o André Luiz ontem? Claro, o André Luiz ele foi sacado do time titular justamente depois da atuação dele contra o Náutico, em casa, e eu estava no Moisés Lucarelli. O principal alvo de críticas do torcedor foi o André Luiz. E na coletiva pré-jogo, antes do duelo contra o Remo, o Gilson disse que tem que ter todos os atletas físico e mentalmente bem. E por isso ele tirou o André Luiz do time, pelo menos essa é a informação que tenho, por conta dessas questões que abalaram muito o André Luiz pela atuação contra o Náutico, e acrescentou o Iago Henrique e André Luiz foi para o banco de reservas. Novamente, jogo no Majestoso, jogo com o torcedor, por isso eu também acho muito difícil a escalação do André Luiz. Então, diante desse cenário, eu já estou com a minha opinião formada. Certeza a gente não tem, mas vai jogar o Thales. Por esse fator... O jogo é em casa, vai ser um jogo muito nervoso. É um jogo que vale muito para os dois. Os times se equivalem. A Ponte está muito forte, está um momento muito legal, mas o Vitória reagiu no campeonato. Então é um jogo extremamente perigoso. O Gilson, nos detalhes, ele não vai deixar nada de fora. Nada. E se ele tirou, eu não tenho essa informação. Isso é do treinador, do vestiário. Então, se ele detecta uma situação como essa... que eu até discuto, né? E deixou um jogo fora 2, você pode voltar com o cara, acredito, já esteja recuperado, mas é sensibilidade do comando. Então, por isso eu acho
que pela necessidade, por jogar em casa, ele pode, eu faria isso, colocar o Tales nesse meio campo. A decisão ela é muito afinada, ela é muito detalhada, ele não pode errar, porque esse jogo não permite nenhum tipo de vacilo. Então eu tenho a impressão que nessa escolha vai ser o Tales e espero que seja. O restante, Júlio, não tem que mexer em absolutamente nada. Segue o ritmo, e o que não pode ser mexido é na disposição do time, na aplicação, e tomara que nessa última semana o Gilson Kleina tenha conversado bastante com o Moisés, para ele jogar de maneira diferente, com mais confiança, menos ansioso, porque eu tenho certeza, além da partida difícil, eu tenho certeza que a Ponte vai precisar muito do Moisés nesse sábado, Júlio. O Edivaldo até tá colocando um ponto aqui, CH, que ele tem a impressão que depois que a Ponte começou a usar o esquema com 3 volantes, o futebol do Moisés caiu. Até de repente imaginando, né, uma responsabilidade de criar mais, de buscar a bola no outro setor. Pode ter uma ligação, né? Só que aí entra o trabalho do Kleina em corrigir esse posicionamento do Moisés também. De vez em quando me dá uns brancos. Como é que chama o lateral esquerdo da Ponte? O Rafael Santos. Isso. Colocado pelo Tigrão ontem, eu quero dizer que eu concordo. O que aconteceu de verdade é o seguinte. Antigamente, a Ponte tinha um lateral esquerdo improvisado, que era o Albuquerque. Lembra disso? Sim, lembro sim. Então, muito bem. Ele não passava. E ali encostava o Camilo, para ser uma espécie de dobra junto com o Moisés. Isso mudou. O Camilo saiu do time e hoje a Ponte tem um lateral esquerdo que vai no fundo. Isso pode estar, eu estou colocando no condicional, mas é um pouco da minha teoria também. O Tigrão falou ontem, eu fiquei pensando, falei, poxa, eu acho que pode ser por aí. Pode ser por aí. E a gente não pode esquecer que o Moisés não teve base, gente. Ele começou a ser profissional outro dia. O problema é que essa paciência que eu estou sugerindo aqui, o campeonato não permite. A Ponte precisa ganhar os jogos e o Moisés, as partidas, e o Moisés precisa ajudar. Precisa ajudar mais do que ele está ajudando. Infelizmente, pela situação, ele não tem o direito de ficar ansioso. Ele tem que estar pronto para resolver o problema. Como ele resolveu em muitas partidas pela sua ótima capacidade individual. Então está faltando a ele um pouco mais de tranquilidade, talvez um pouco mais de confiança e de leitura de jogo. Aí cabe ao comando. Comando passa. Tranquilidade. A tranquilidade e a confiança é uma coisa muito pessoal. Mas se o treinador dá moral, conversa, o Gilson tem psicologia para isso. Ele tem sabedoria para recuperar o jogador. Agora, ele vai ter que se adaptar a esse novo momento. O que a Ponte tem hoje de positivo é o lateral esquerdo também. Além do Moisés. Esse lado esquerdo da Ponte é muito forte. Muito forte. E a característica dos caras de meio campo não atrapalham o Moisés. Pelo contrário. A Ponte tem 3 caras no meio que pegam e jogam. Não tem nenhum craque, viu, gente? Eu não estou dizendo que a Ponte tem um super time, não. Ela tinha um time limitadíssimo. Limitadíssimo. Que a Ponte só consegue permanecer na divisão. Nada mais. Nada mais do que isso. E o tropeço que outro dia aconteceu contra o Náutico pode acontecer a qualquer momento. Porque o time é muito limitado. Mas ele está compensando na organização e na entrega dos caras. Agora, precisa desse algo mais. O algo mais é o Moisés jogando bem. Na jogada individual, na diagonal, nos chutes de fora da área. Ele é bom nisso. Então resta o Gilson achar um jeito de trazer o Moisés, principalmente do primeiro turno, né, Júlio? De volta, para poder ajudar a resolver os problemas. O Moisés do primeiro turno, né, Lupe, era o principal driblador da Série B. Não sei se ele perdeu esse posto, porque já há algum tempo ele não tem tido êxito aí nos dribles. Mas ele tinha uma certa vantagem, inclusive, para o segundo colocado. E aquilo ajudava muito a Ponte, mesmo no momento difícil do campeonato, né, Lupe? É verdade, Júlio. Confesso que não tenho a atualização das estatísticas, mas era uma vantagem muito significativa em relação ao segundo colocado. E o Moisés tem tentado, mas até não lembro se foi o Batista, o CH, o Gleger, o Tigrão, que usou a palavra previsível. E muita gente acompanha, né, os jogos do Moisés. Então fica também essa questão aí de tentar mudar um pouco, né? Ter um pouco mais de confiança, mas o Moisés hoje ainda é o principal jogador da Ponte, artilheiro com 11 gols, é claro, está a 11 jogos sem marcar, e hoje à tarde no Bandeirantes Esportiva, o Kleina também falou a respeito um pouquinho do desempenho
e da baixa produtividade do Moisés nos últimos jogos, que a gente traz com mais detalhes, então, a palavra do treinador da Macaca. Maravilha, Lupe. Até daqui a pouco com mais da Macaca, combinado? Até já, e também estarei com esse rostinho lindo na tela da Band. Inclusive, Carlos Henrique também estará na tela da Band. Certo, CH? Certíssimo. Aliás, muito obrigado ontem por conduzir de maneira magistral aqui a nossa área, viu? E você sabe que ontem choveu, né? E quando o CH ele tira a foto é o bate-retrato, quando tá frio é o bate-gelado e quando tá chovendo é o bate-molhado. Você fica fazendo isso, aí depois você fala que ele é mal-humorado. Porque aí ele vai dar uma resposta à altura e você não vai gostar. Mas o CH mora no meu coração. Por não isso que tem que agradecer, Júlio. Estamos aqui a serviço do rádio. Essa frase é boa, eu gosto dela. Abraço aqui também pro nosso ouvinte Luiz Torres, presidente da STJD, não aceitou o cancelamento do jogo da Ponte, mas poderia dar um gancho pro árbitro, passar a bucha pro Gaciba resolver. O grande Alexandre Zuppi manda aqui que o Moisés é apenas um jogador em um time, o futebol dele caiu com 3 volantes, mas o time evoluiu, então o coletivo é mais importante, concordo com você. E o Tandy Negrão tá lembrando aqui que a Ponte no ano passado foi o melhor ataque da Série B, mas ficou em 7º, nem sempre o ser o melhor ataque ou um dos melhores ataques é importante, tá lembrando aqui o Tandy sobre a importância do equilíbrio. Agora são 12h22. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, a Ponte Preta vai em busca de mais 3 pontos na classificação diante do Vitória. Às 16 horas no estádio Moisés Lucarelli. Jogo da 32ª rodada do Brasileirão. Ponte Preta e Vitória. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas. Sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, 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 Bandeirantes. Futebol. Tem rede balançando. É bola na rede. Chega na marcação, tirando, tocando para Regis, para Índio, levanta a bola de perna esquerda no campo de ataque, bola comprida para Bidu, entrou na área, foi empurrado por trás, era o Alan Vitor, pode dar VAR, o árbitro da partida vai consultar o VAR. Pra mim foi pênalti, hein, Batista? Pênalti! Penalidade máxima pro Guarani. Bidu vai pra bola, pra batida, com ele vem toda a torcida bugrina. Bidu autorizado, partiu, bateu, é gol! 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 Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre! Na marca de 21 minutos passa do segundo tempo. Bidu perde a canhota, perde a mágica. Mandou uma paulada. Luiz Daniel adivinhou o canto, foi na bola. Ela passou triscando a ponta dos dedos do goleiro e bateu na costura da rede. Bateu lá dentro e fez chuá. Bidu, formado no aço da base do Guarani, marca o gol, abre o placar do jogo em São Luís do Maranhão. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Marca o gol, faz a festa o lateral esquerdo, Bidu, 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 Matheus Bidu, camisa 20. Do jogo em São Luís do Maranhão,
Guarani 1, Sampaio Correia 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você narrou, né, Batista? O Luiz Daniel estava na bola, mas a pancada, o chute foi tão forte que o goleiro não conseguiu chegar. Adivinhou o canto, mas foi um belo gol de Bidu. A cobrança da perna esquerda é sempre mais bonita. E o Bidu estufa a rede, coloca um sorriso na galera. E o Guarani está vencendo por 1-0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Vamos aos destaques finais. Começamos com o Guarani com Marcos Luiz. Júlio, só lembrando que o técnico Daniel Paulista terá uma semana para preparar a equipe para o próximo jogo. Confronto direto contra o Vasco da Gama, quinta-feira, às 7h, no Estádio Brinco de Ouro. O treinador poderá contar com as presenças do Thales e também do Bruno Sávio, jogadores que ontem não participaram da vitória em cima do Sampaio Correia porque estavam suspensos. E agora o destaque final da Ponte Preta com Antônio Lupe. Legal, Júlio, e a Ponte Preta finalizou hoje de manhã, lá no CT do Jardim Olina, sua preparação para o jogo contra o Vitória. Partida agendada para este sábado, às 4h, no Moisés Lucarelli. Kleina deu algumas pistas na coletiva a respeito do substituto de Leonaldi, que está suspenso. Thales Matheus Anjos e André Luiz brigam por uma vaga no meio-campo. E as bilheterias do Moisés Lucarelli funcionam hoje até às 7h para o torcedor da Macaca que não comprou pela internet garantir o seu bilhete para o duelo contra o time baiano. Muito bem, termina aqui o Nossa Área desta sexta-feira. Vem na sequência a edição nacional com Elia Júnior.